Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a uma ministração do Código 21. Essa série tem sido uma bênção para nós, para a igreja e para todos aqueles que têm recebido os vídeos, os devocionais e as ministrações. E a semana passada o pastor Marcelo trouxe um resumo, um apanhado de tudo aquilo que nós vamos falar e vivenciar esses dias. E o nosso Código 21, nós estamos num foco concentrado de 21 dias sem julgar, mentir e reclamar. Na verdade, é um grande desafio para nós, mas durante toda essa semana nós vamos estar recebendo uma palavra, já estamos recebendo, porque nós finalizamos a primeira semana e durante essa primeira semana nós já estamos recebendo os devocionais diários, embasados na palavra, para nos levar e nos desafiar a não cometer esses 3 pecados, a não cair nessa tentação. E nesses 21 dias, para a gente vigiar mais e buscar ter uma vida diária e vencer o ímpeto de julgar, mentir e reclamar. E hoje à noite nós vamos estar lendo agora 1 Samuel 16, versículo 17. E diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Essa é uma palavra muito forte. E em nome de Jesus eu espero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus eu espero que você seja alcançada por esta palavra. E eu quero liberar uma palavra de entendimento e discernimento do seu coração neste momento. Amém? Amados, quanto ao tema julgamento, que é hoje, o nosso tema é vencendo o ímpeto de julgar. É muito difícil essa questão. Eu quando peguei esse sermão, eu pensei assim, eu poderia falar em qualquer outro assunto e eu poderia ser muito bem sucedida. Por exemplo, se me perguntasse, se falasse assim, e aí, o que você pode falar sobre os astronautas que foram 30 de maio para uma estação espacial? Eu ia tirar de letra, eu ia falar que eles lá, o que eles comem, como é que eles dormem, porque eu ia lá simplesmente no Google, eu ia pesquisar e eu teria uma palavra para dizer sobre isso. Eu poderia também dizer sobre a Bolsa de Valores que subiu, né, essa semana por conta da terceira fase, né, que eles estão testando a vacina contra o Covid-19. Então eu poderia falar esses assuntos que eram assuntos que eu tenho conhecimento, mas que não ia trazer nenhum infortúnio para mim, nenhum desconforto para mim. Mas quando chegou essa questão do julgamento, eu fico pensando assim, meu Deus, como é difícil falar de coisas que você pratica todos os dias. E aí, nesse esboço dessa mensagem, uma das perguntas que veio chave é uma das primeiras, que fala assim, ó, será se a gente julga as pessoas? Então, essa primeira pergunta vai para você. Será que nós julgamos as pessoas? Será que a gente assume a posição de juiz e nós dizemos assim, ó, fulano é isso, fulano é aquilo? Será que fazemos isso? Será que a gente olha para a aparência de uma pessoa e logo diz o que ela é, pelo aquilo que a gente vê? Né? E nós lemos hoje esse versículo que nos trouxe, é um versículo que vai chegando já e te confrontando. É um versículo que veio da parte de Deus que já chega te desmontando. E neste momento a gente pensa assim, meu Deus, será que nós julgamos? Sim, nós julgamos sim. E nós somos muitas vezes cruéis nos nossos julgamentos. Muitas vezes nós falamos mesmo e de forma brusca. A gente fala sem misericórdia, a gente julga mesmo. Então, todo ser humano, e você que está me ouvindo, a não ser que você seja a 4ª pessoa da Trindade,
mas não sendo, você julga e julga muito, assim como eu. Mas o desafio nosso nessa semana é viver sem julgar. É tentar viver sem esse julgamento cruel, esse julgamento de achar que eu sou o juiz, eu falo e acabou. E a gente, amados, em Samuel, Deus fala claramente, né? O próprio Deus fala com Samuel: peraí, Samuel, não é esse aí não, eu tenho rejeitado, eu não julgo, eu não vejo, né? Eu não analiso, eu não decido pelo aquilo que os meus olhos veem, eu conheço. Eu não sou igual ao homem, eu conheço. Eu sei o que eu falo, eu sei o que eu decido, porque eu olho para o coração. Amados, e antes da gente realmente entrar nesse assunto, eu quero falar sobre a diferença entre falar a verdade e julgar. Para que você entenda o que nós queremos que você saia e entenda que o que você pode dizer, o que você pode falar assim, não, eu julgo, para você fazer uma autoanálise. A diferença entre falar a verdade e julgar. Julgar é ter uma disposição em relação ao errante, uma disposição condenatória. Julgar é você olhar para aquela pessoa diferente depois do erro. É o valor daquela pessoa perder-se depois de um erro. Então isso é julgar. E falar a verdade é quando você entende, por exemplo, se fulano de tal roubou, né? Vai que um rapaz, qualquer outra, uma pessoa, um homem, um rapaz, uma mulher, cometeu um roubo, né? Foi ali ou no banco, no supermercado, na casa de alguém, entrou e roubou alguma coisa. Então, a verdade é, essa pessoa é ladrão. Se uma pessoa é um empresário, por exemplo, no início da pandemia, quando a procura do álcool gel foi uma procura assim muito grande, o que eles estavam fazendo? Os laboratórios ou muitos empresários, eles estavam colocando um preço a mais, porque a demanda era grande, a procura era grande, então o que eles faziam? Eu vou tirar um lucro disso. Por exemplo, se o álcool gel fosse R$10, colocaria R$20, porque eu estou ganhando R$10 a mais. Então isso, a verdade era alguém desonesto. Então essa é uma verdade. Outra coisa, se um homem ou uma mulher, ele é casado e ele arruma um amante, ele tem um amante ou a mulher tem um amante, isso é um adultério, isso é uma verdade, porque é algo que está acontecendo ali. Ou se a pessoa é alguém que se diz superior, ou se sente ou demonstra que é superior a alguém, então essa pessoa, qual é a verdade dessa pessoa? Essa pessoa é um arrogante, é um soberbo. Então essa é uma diferença. Quando eu julgo alguém, eu tenho uma disposição para mudar com aquela pessoa e para julgar, fazer algo condenatório, tipo, não tem mais valor. É mais ou menos assim, eu sirvo ou alguém me serve muitos anos, 30, 40 anos, e essa pessoa foi alguém para mim, 99,9, essa pessoa para mim foi correta, mas um dia que ela comete um erro, aí eu já tenho uma disposição crítica e condenatória, não serve mais. Então aí essa pessoa já perde o valor que ela tinha antes para mim. Então há uma diferença nisso. Então eu espero que você entenda isso, que há uma diferença entre falar a verdade e julgar. E o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 7, do 1 ao 2, ele diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Amados, quando Jesus estava falando aqui, ele estava falando, se referindo ao espírito crítico da pessoa, que tem aquela atitude obsessiva de sempre buscar falhas, de sempre estar cutucando falhas em alguém. Quando Jesus estava falando dessa pessoa que eles se colocam na posição de criticar, de estar buscando aquela coisa obsessiva, de sempre achar um erro em alguém. E, na verdade, a crítica, ela chega muito perto, né, do julgamento, ela encosta muito perto nisso.
As pessoas sempre dizem assim, ah, mas a minha crítica foi construtiva. Gente, eu não acredito que, eu só acredito numa crítica construtiva quando ela é feita no espelho. Quando eu olho para mim e faço essa crítica. Isso é construtivo. E, na verdade, nós somos criticados e julgados o tempo inteiro. Né? E, às vezes, a pessoa não sabe nem o que passa na cabeça da outra e já chega com um julgamento desse que joga a pessoa no chão. E quando Jesus falou isso, ele estava falando exatamente disso, de quem tem uma atitude obsessiva de sempre buscar falhas nos outros. E tem gente assim. Eu espero que eu esteja falando com pessoas que não são assim. Mas se você é assim, é o tempo de mudar. É o tempo que Deus está te chamando para uma mudança, para um nível mais alto e melhor. E é uma frase que é muito verdadeira, dita pela Madre Teresa, que ela diz assim, quem perde tempo julgando as pessoas não tem tempo para amá-las. E é verdade, quando você foca, né, só no lado ruim de alguém, porque todo mundo tem um lado assim que não é bom, todo mundo tem um lado assim que precisa melhorar, e tem pessoas que têm um lado ruim mesmo. E quando a gente foca nisso, a gente perde a compaixão, a empatia, a gente perde a misericórdia, a gente vai perdendo tudo isso porque você foca no erro. E nós somos tendenciosos a focar só no erro das pessoas. Olha o que eu disse lá atrás, que as pessoas servem a gente 99,9%, 30, 40 anos. Mas um dia que você descobre a falha, aquela pessoa, você já muda a visão daquela pessoa, já não é mais aquela pessoa que você apostava tudo, que você acreditava, e aí você tem uma atitude, né, condenatória para aquela pessoa. E quando a gente julga alguém expressando um tipo de julgamento e sentença, quando é que eu faço isso? Quando eu julgo alguém e eu expresso um tipo de julgamento logo e sentença. Porque é geralmente assim, eu julgo e logo depois eu já dou a sentença. É muito rápido isso. E às vezes a gente não percebe nem como a gente faz isso com tanta rapidez, parece que a gente não tem noção, né? E às vezes a gente tem noção também, mas é muito rápido, é um julgamento e uma sentença que sai muito rápido da boca da gente. Principalmente se é ao outro, se é ao próximo, né? A gente faz isso com muita facilidade. E quando a gente faz isso? Quando eu quero esconder meu próprio erro, né? Às vezes a gente faz uma transferência, né? Às vezes a gente é exatamente aquilo que a gente está projetando no outro, né? Quando eu também quero minimizar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, e para isso eu aumento e enfatizo aquilo que o outro faz, porque eu estou, né, querendo me esconder de alguma forma, né? Eu condeno, eu censuro aquilo que eu faço. É mais ou menos uma frase muito antiga que fala assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, assim, julgar, a gente expressa esse julgamento de sentença quando eu quero esconder meu próprio erro. Isso é muito fácil, né? Quando a gente aponta muito. Quando eu estou com inveja de alguém, né? Se eu não tenho aquilo, ou se eu não tenho aquela luz que a pessoa tem, se eu não tenho uma inteligência, se eu não tenho uma beleza, se eu não tenho uma casa, um carro, então ninguém merece ter. E a gente vai, e às vezes a gente não concorda, né, com a prosperidade de alguém. Geralmente a gente pensa assim, fulano, gente, outro dia estava aí, era apenas um vendedor, estava atrás de um balcão, hoje já está com carro, já está com... Não, isso aí tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, a minha inveja leva a fazer especulações ou julgamentos, né, exatos, que a gente fala, não, isso aí ganhou esse dinheiro, está com esse carro e construiu essa casa linda. E você às vezes não conhece a história daquela pessoa, quantas vezes aquela pessoa economizou, quantas vezes aquela pessoa renunciou a algo para ter aquele bem. Então, assim, às vezes a inveja faz a gente pensar isso. Se eu não tenho capacidade de ter, então eu julgo logo, não merece. Não deveria estar com esse bem ou ter essa beleza ou coisas assim. Quando a gente julga alguém expressando a sentença, né? Julga e expressa logo a sentença quando eu não estou bem. Então, assim,
quando eu não estou bem emocionalmente, fisicamente, então assim, tudo para mim fica ruim. E aí o que acontece? Eu ligo no piloto automático e logo eu vou julgar e criticar as pessoas. Eu já me vi em várias situações da pessoa não tá bem e qualquer atitude minha, principalmente pra gente que sempre tá assim na liderança, e às vezes você passa e aquela pessoa não tá bem, às vezes você não vê aquela pessoa, às vezes uma palavra também sai da sua boca e de repente aquela pessoa tá tão mal, mas tão mal que aquilo se torna algo para aquela pessoa te julgar e falar, não, fez isso de propósito, né? Então assim, às vezes a pessoa não tá bem e qualquer atitude, né? A pessoa, assim, às vezes a pessoa tá na igreja, não tá bem, foi pra igreja, não, eu vou porque eu não tô bem. E é bom que você vá pra igreja mesmo não estando bem, mas às vezes vai pra lá e chega um irmão, não pode nem rir, olhar pra direção daquela pessoa. O irmão não pode falar algo no ouvido do outro e olhar, não, já tá falando de mim, já tá rindo de mim. Então, assim, a pessoa não tá bem, ela não consegue receber nada, ela não consegue ter acréscimo de nada, por quê? Porque tudo para ela já julga, não, isso aqui falou para mim, isso aqui me condenou, então assim, a pessoa já começa a julgar toda e qualquer atitude de outros ao redor. Então quando a pessoa ela julga e sentencia, dá uma sentença logo, é porque ela talvez não está bem. Sabe quando alguém, você fala algo que de repente cai num coração que não está bem. E a pessoa julga o quê? Não, Nájila falou isso porque quer, por conta disso e daquilo. E já julga, já dá sentença. E muitas vezes, quantas vezes eu tive que ir atrás de alguém que eu falei uma coisa, ou eu olhei, ou eu dei um sorriso que aquela pessoa não estava pronta para receber. Porque ela não estava bem. E aí julga algo sobre a gente, como a gente é servo de Deus. O Espírito Santo nos dá graça e você vai lá consertar uma situação que você nem sabia que você criou. E já aconteceu comigo, de eu falar algo e aquela pessoa tá tão ruim emocionalmente, mas tão ruim, que eu fico chateada em casa, não vai na igreja e não vai nem. E você tem que ir atrás, pedir perdão, desculpa por uma coisa que você nem sabia que você tinha feito. Mas o Espírito Santo nos dá graça e você acaba indo. Então, assim, a gente também precisa, quando a gente não está bem, pedir ao Senhor, como o salmista Davi pediu no Salmo 141, versículo 3, Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios, ou na porta da minha boca, para que eu não fale algo que desagrade ao Senhor e nem machuque as pessoas. A gente sabe quando a gente não está bem, nós sabemos. Então, quando você estiver nessa condição, você precisa pedir Deus para colocar um anjo na sua boca para que você nem desagrade a Deus e nem machuque ao seu irmão. Quando eu estou desocupado, quando minha mente... tem um velho ditado que diz assim, ó, mente desocupada é uma oficina de Satanás. E é verdade. É um negócio assim muito... Não é nenhum versículo da Bíblia, mas é algo verdadeiro. Quando eu estou desocupado, eu corro o risco de tudo que as pessoas está fazendo me traz logo uma forma de criticar e julgar. Ah, tá fazendo isso porque tem que ganhar elogios, né? Tá fazendo isso porque o pastor mandou, tá fazendo isso para o pastor ver, tá fazendo isso para ser o líder de célula, de pequeno grupo, de casa de paz ver. Então, assim, quando eu tô desocupado, gente, eu sigo julgando, criticando e condenando meu semelhante. Porque é muito fácil você estar desocupado e ver as atitudes e ver que ali tem um erro, né? Nós erramos sempre. É muito fácil você chegar na sua igreja, sentar e ali ver todos os erros. Não, aquele ali poderia, aquelas flores ali do altar poderia ser de outra cor. Não, o pastor errou nesse programa desse culto. Não, esse irmão deveria estar aí falando. Então a gente está muito desocupado, então a cabeça da gente vira uma sentença contra as pessoas. Então a gente tem que vigiar nisso. E quando eu estou inseguro, quando você está inseguro, as pessoas não podem nem rir perto de você. Você já acha que está rindo de você.
Quando você é inseguro, você pode estar fazendo uma grande obra. Mas se alguém falar ou ter posicionamento de alguma forma, você acaba perdendo, né, aquilo que você está fazendo. Então, quando eu estou insegura, eu tenho uma facilidade muito grande de condenar, de julgar e condenar. Então, a gente tem que, esses 5, né, essas 5 formas que eu disse para você, de repente você encaixou em alguma, né? De ver assim, não, eu sou muito inseguro, né? E eu acabo julgando e falando, não, isso aqui eu fiz, mas alguém jogou por terra. Ou então assim, tudo que alguém fala, você toma aquilo, né? Como uma sentença na sua vida. Ou você é inseguro demais, você sentencia demais as outras pessoas. E a gente precisa dar uma olhada, uma vigiada, né, nessas coisas. E nós vamos aprender para vencer o ímpeto do julgamento. O que eu preciso fazer? Tem uma receita bíblica para isso? Tem uma solução para isso? Tem. Porque a palavra de Deus, ela é muito, muito completa. A palavra de Deus é uma bússola. A palavra de Deus é nosso livro, né, de vida, para a gente ler e colocar em prática. E como é que eu faço para vencer isso, né? Porque é tão difícil, é mesmo, é muito difícil, é muito difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Para vencer o ímpeto do julgamento, o que eu preciso? Primeiro, mude a sua postura de julgar para ajudar. Olha aí, a primeira chance que você precisa ter, mude a sua postura de julgar para ajudar. Você vê Jesus tratando os pecadores de um jeito gracioso e misericordioso. A mulher pega em adultério, por exemplo, lá em João no capítulo 8, Jesus ele não incentiva dizendo, apedrejem ela merece. Eu acho essa passagem da mulher adúltera uma passagem muito linda. A passagem da mulher adulta mostra nossa condição humana miserável e mostra uma graça que nós não merecemos. E quando aqueles fariseus, aqueles homens chegaram até Jesus, eles estavam tentando Jesus. Era uma armadilha para Jesus. A Bíblia diz que era uma armadilha. E interessante que essa armadilha era para pegar Jesus em falta. Por exemplo, se ele orasse para aquela mulher e dissesse que não vai condenar ela, não vai apedrejar ela não. Aí eles iam dizer, não, mas a lei de Moisés, né, você, Jesus, está indo contra a lei de Moisés, que a lei manda que apedrejem. Se Jesus mandasse apedrejar, eles iam jogar Jesus contra o quê? As autoridades políticas. E dizer, quem é você para apedrejar, para condenar uma pessoa à morte? Olha que coisa difícil. É assim que nós vivemos nesse mundo. O mundo não mudou, né? Ele continua do mesmo jeito. E é muito interessante quando Jesus olha, e eu já vi pessoas pregando, já vi grandes pregadores falando que quando Jesus ele abaixa e começa a escrever naquele chão, ele estava escrevendo a vitória daquela mulher. É bom, uma forma, né? E quando eu penso nisso, Jesus escrevendo no chão minha vitória, é algo confortante, né? Mas quando eu leio essa passagem, eu penso assim que Jesus é uma especulação minha, e a Bíblia me dá essa liberdade, né? Não que eu fale minha imaginação leve a uma heresia, mas a Bíblia me dá uma liberdade de pensar, né? De tentar chegar perto daquilo que Jesus estava fazendo. E eu penso que Jesus estava ali escrevendo todos os nossos pecados e as nossas carnalidades, as nossas fraquezas. Eu penso que Jesus estava escrevendo lá mentira, julgar, reclamar, adultério, orgulho, né? Mágoa, falatórios insanos, imoralidades. Ele estava escrevendo ali todas as obras da carne. Eu penso e eu prefiro especular dessa forma. E quando ele estava ali escrevendo calado, todos aqueles homens que estavam ali
pronto, né? Com aquele ímpeto para sentenciar, porque eles já tinham julgado. Mas para sentenciar aquela mulher com a morte, eles começaram a olhar o que Jesus estava escrevendo ali no chão. De repente viram o pecado que eles estavam, né, cometendo. E com certeza eles viram eles ali em alguma categoria de pecado. E ali, o que eles fizeram? Eles tiveram que recuar, porque eles viram que eles eram igual àquela mulher. A diferença é que muitas vezes a gente julga o pecado de alguém é porque o pecado da gente é diferente do meu irmão, né? Nem toda a fraqueza de um é a fraqueza de outro. E aí quando Jesus fala aquilo, ele escrevendo ali, eles começaram a ver a vida deles ali. Ou de repente Jesus estava escrevendo a vida deles, tipo, José faz isso e isso, Antônio faz isso e isso. De repente estava ali escrevendo para eles, só para eles verem que que eles não tinham condição, né, de ficar julgando ninguém. Aliás, julgar não, eles já estavam condenando. E ali Jesus fala, quando aqueles homens descobrem que eles não tinham condição de julgar ninguém, muito menos condenar, como é a nossa condição hoje, eles começam a sair, né, aos poucos. Foi ficando sem graça, colocando as pedras no chão e saindo. E para mim, para fechar assim, com chave de ouro essa história, Jesus olha para aquela mulher e o texto original não fala mulher, é senhora. Ele pergunta, senhora, né? Alguém te condenou? E é muito lindo isso, porque ele eleva o valor dela. Isso não quer dizer que Jesus estava conivente com o pecado dela, não. Isso não quer dizer que Jesus passou a mão na cabeça dela, não. Isso quer dizer que Jesus estava dizendo para ela assim, olha, eu te dou uma nova chance agora, porque Jesus é o Jesus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta chance, até que ele volte, nós temos chances de melhorar. É por isso que nesses 21 dias, o pastor Marcelo está chamando a sua atenção para que você melhore. Está chamando a sua atenção para o seu dia a dia, porque as ministrações que ele envia é para te chamar, né, para o dia a dia, para as suas atitudes do dia a dia. E Jesus olha para aquela mulher e fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquele que tinha condição de condenar, porque não tinha pecado, não condenou. Mas Jesus fez algo mais tremendo ainda. Ele olhou nos olhos dela e disse, não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça dela, não, porque a graça que tem se pregado hoje é uma graça conivente com o pecado. Vai e faz o que você quiser. Viva a sua vida como você quiser, porque Jesus é graça e ele é mesmo. Mas é uma graça quando ele olha, sabe, se fosse muitas vezes hoje essa pregação de autoajuda que muitas vezes a gente escuta e ouve por aí, Jesus ia passar a mão na cabeça dela e dizer, não, isso aí, ó, seus pecados de hoje, sua atitude de hoje, mulher, sabe o que é? Talvez é aquele trauma que você teve na infância, sabe? Aquela vida difícil que você teve, né? De repente você sofreu uma agressão na infância, você sofreu um abuso, então assim, nossa, é compreensível o seu pecado. Poxa, continua. Não, ele fala não, ele olha nos olhos dela e diz assim, não peques mais, eu não te condeno, mas eu quero te dizer, não peques mais. Então Jesus está falando com a gente, com a igreja, peca mais não, igreja, não peca em julgar não. E nós entendemos, amados, quando ele diz, a palavra diz, que o julgar está baseado na condenação, que foi exatamente isso nessa palavra, mas o ajudar na restauração. Jesus restaurou a vida daquela mulher, eu tenho certeza que nunca mais ela foi a mesma pessoa. Nunca mais, porque Jesus olhou nos olhos dela e disse, vai, não peques mais. E quando Jesus olha nos nossos olhos e confronta o nosso pecado, sabe, a nossa sentença, ela é tirada, né? Ela é tirada naquela hora, ela é rasgada. A nossa sentença, a nossa nota promissória é rasgada naquela hora. E ele nos dá uma nova vida para começarmos a andar de uma forma que agrade ao Pai.
E nós, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Tem traduções que falam: examinai todas as coisas. Então, quando eu posso julgar? Eu posso julgar quando eu julgo que eu não posso estar comendo coisas com muito sal. Então, eu julgo que é um julgamento bom, né? Eu julgo que ter acesso à pornografia, a usar pornografia, eu julgo que não faz bem para mim, não agrada a Deus. Então, é um julgamento bom. Eu julgo que eu não posso estar falando mal dos meus irmãos. Então, esse é um julgamento bom. Então, nós temos que entender que nós precisamos, nós podemos julgar coisas, né? Nós podemos julgar coisas. Nós temos o dever de julgar tudo, que aqui fala: examinar ou julgar todas as coisas, não pessoas, né? Como eu disse, a gente pode falar de uma verdade, de uma condição, né, de uma prática de uma pessoa, mas eu não posso desprezar essa pessoa e achar que essa pessoa não tem jeito mais. Se eu tive jeito, você também teve. Então, só Jesus que pode condenar. Então, nós podemos julgar nessas condições. E Tiago, no capítulo 4, versículo 11, diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, assim, é muito complicado essa questão de ficar numa condição de juiz. Eu acho uma coisa muito complicada. E a gente vê, às vezes a gente veste, né, essa roupa de juiz, a gente põe um martelo na mão e ali a gente bate o martelo e a sentença de alguém. E o próprio Jesus, ele disse assim, ó, que toda palavra que sai da nossa boca ociosa, nós vamos dar conta. Então, assim, a gente, nesse tempo, o Senhor está nos chamando para um conserto nessa área, porque nós vamos ter que prestar conta das nossas palavras. E outra coisa, olha aqui, Gálatas capítulo 6 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. É mais ou menos assim: ei, irmão, quando você vê alguém caindo, quando você vê alguém, deixa eu dizer uma coisa, levanta ele, ajuda ele, que pode ser que amanhã você esteja no lugar dele. Porque essa é a nossa condição, né, queridos? Essa é a nossa condição humana falível. E a segunda coisa que nós vamos fazer para vencer essa tentação, esse ímpeto de julgar, siga os passos para ajudar pessoas. Aí Jesus mesmo fala em Mateus 7, do 3 ao 5, ele diz o seguinte: por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: